estou postando. Dá seu like, curte, compartilha. Essa é a minha história. Quando eu estava no mundo, perdida, eu conheci a homossexualidade muito nova. Eu era bem pequena, tinha apenas 8 anos de idade. Aos 10, aos 11 anos de idade, eu já era uma peça perdida entre a minha família. A minha mãe era evangélica, buscava muito a minha libertação. Aos 14 anos eu saí de casa, aos 13 anos de idade eu saí de casa e fui arrumar um emprego. E aos 14 anos de idade eu conheci o centro de Umbanda. Então neste momento, a partir deste momento, a minha vida começou a se desabar. Eu não tinha para onde correr, arrumei um emprego onde a minha patroa era do centro de Umbanda e eu estava totalmente perdida e eu fui crescendo com a vida do homossexualismo. Aí Deus entrou na minha vida e permitiu que eu tivesse meus filhos. Mas mesmo assim, meus irmãos, não consegui sair dessa vida. Tentei sair dessa vida, como eu já tinha me participado de terreiros de macumba, de coisas que o inimigo me ofereceu, Satanás me ofereceu um prato cheio e eu fui e caí. E aí veio o sofrimento. Como eu vim de uma família muito humilde, muito pobre, a gente passava fome, passava frio. A minha mãe era separada do meu pai, separaram por minha causa. O meu pai pediu para ela que tirasse eu fora ou separasse dele. Então ela preferiu se separar e cuidar de 7 filhos sozinha. Então aí veio a tribulação, porque minha mãe não tinha estrutura nem condição para sustentar nós todos. Éramos em 7 filhos, ela era analfabeta e a gente foi crescendo sem poder estudar direito, porque não tinha caderno, não tinha roupa, não tinha chinelo, não tinha nada. E eu fui me perdendo cada vez mais. O inimigo ganhando a minha vida para o homossexualismo. Meus irmãos, foi muito triste, foi duro. Porque a minha mãe lutava de um lado e o inimigo lutava de outro. Deus dava força para minha mãe sobreviver. Porque era muito difícil. A minha mãe tinha tanta coisa para se preocupar e ela se preocupava mais comigo. E os meus irmãos me abominavam também pelo fato de eu estar virando lésbica. E os meus filhos viviam com a minha mãe, viviam com o pai deles. E eu perdida, numa vida depravada. Eu bebia, eu usava drogas, eu entrei no terreiro de candomblé e eu ficava de cidade em cidade. Cada cidade que eu morava era 1 ano e meio, 2 anos. O máximo que eu conseguia ficar em uma cidade era 3 anos. Casei com muitas mulheres, muitas mulheres. Eu jogava futebol e eu era a mais abominável de todas. Eu praticava no terreiro de candomblé coisas horríveis. E não tinha uma estrutura, porque a minha estrutura era beber, mulheres, curtir e muito mais. E o tempo foi se passando, eu jogava futebol. Ao mesmo tempo que eu jogava, eu não jogava. Ao mesmo tempo que eu trabalhava, eu não trabalhava. Tudo que eu ganhava em um dia, em um mês, em um ano, eu perdia em questão de segundos. Porque o inimigo, ele queria fazer eu dependente dele. Queria fazer eu dependente para tudo. E as pessoas fingiam que eram meus amigos. Se aproximavam de mim e enquanto eu tinha dinheiro. Quando eu não tinha, eu era sozinha. E até que por fim a minha mãe se adoeceu em 2011 e ela ficou muito pouco tempo doente. E aí veio as tristezas, porque eu casada com uma mulher, eu não sabia quem eu dava mais atenção, se era a mulher ou se era meus filhos. Meus filhos vieram morar comigo pelo fato de minha mãe estar muito doente. E a minha mãe foi desfalecendo as forças dela. E eu não sabia o que fazer, e o inimigo me arrastava cada vez mais
para as bebidas, para o homossexualismo. E eu não conseguia parar com ninguém. Cada tempo era 5, 6 mulheres. Era bebida. Era uma vida totalmente perturbada. Porque o inimigo queria isso. Eu já tinha passado tudo na minha vida até chegar a esse tempo de 2011. Eu já tinha perdido tantas coisas, tantas mulheres, tantos amigos, tantos empregos. Não tinha como parar em lugar nenhum. Meus irmãos, minha família. E agora minha mãe muito doente. Então eu fui visitar minha mãe. Eu não tinha dinheiro nem nada. Minha mãe ministrou na minha vida um dia e disse... Eu falei, mãe, eu não tenho dinheiro, mãe, para ir te visitar, mãe. E ela estava no hospital internada. E ela disse para mim, filha, vai no banco, pega um dinheiro. Eu falei, mãe, eu não tenho dinheiro nenhum. E ela disse para mim, pode ir, que vai ter um dinheiro para você vir. Eu falei, mãe, para com isso, mãe. Eu tô devendo R$ 1.200 no banco. Aí ela falou assim, e eu falei para ela, mamãe, eu tô devendo 1.200 no banco e a minha conta tá negativa, mãe. 1.200 negativo, não tem como eu fazer empréstimo nem nada. Porque, meus amigos, eu só sabia beber, só sabia gastar, só ficava em farra. Por quê? Porque é isso que o inimigo faz, nos afundar nas profundezas do abismo. Até quando ele quer, né? Até quando ele pode. Porque quando Deus entra na nossa vida, ele faz mudança. Aí eu desliguei o telefone e saí dali e fui atrás do banco. Cheguei lá, tirei um extrato, tinha R$ 480. Quando eu cheguei, isso era numa quinta-feira. Na sexta-feira eu saquei esse dinheiro. No sábado eu fui ver minha mãe. Cheguei lá, minha mãe estava no leito de morte, muito debilitada. Quando ela faleceu, eu voltei para trás. E aí continuou pior. A minha vida só desandou. Bebida, falsos amigos, falsas promessas do diabo. Me afundei no candomblé. E aí, mais que depressa, eu em Pontes de Lacerda, mexendo com terreiro de macumba e tudo mais. E foi ficando tudo mais complicado. Vim para Minas Gerais, fui mandado embora do serviço. Quando eu cheguei em Minas Gerais, as coisas se tornaram piores. Aí quando eu resolvi vir para Anápolis, aí não deu certo. Vim para Palmeiras de Goiás, aonde eu conheci Jesus na minha vida e a minha vida começou a se transformar. Comecei a mudar de atitude, aceitei a Jesus no meu coração como único e suficiente Salvador. E aí, com 3 meses de convertida, Deus começou a me dar sonhos para eu não desistir, para eu não parar, porque a guerra espiritual era muito grande. O inimigo, ele queria dissipar a minha vida de todas as formas. E eu comecei a entrar num propósito de jejum e oração. Jejum e oração, jejum e oração, e foi se tornando tudo mais fácil na minha vida, porque Deus era comigo. E aí Deus abriu as portas para mim, os meus filhos começaram a me dar força. E eu percebi que a cada vez que eu orava, cada vez que os meus filhos oravam comigo, mais forças eu tinha. Porque o Espírito Santo do Senhor me ajudava. Ah, como é bom estar com Cristo. Ah, como é bom e suave estar nos braços do Senhor. E agora eu me encontro em Palmeiras de Goiás, firme na graça do Senhor, com toda a fé, e eu encontrei várias pessoas para me ajudar nessa jornada, que foi o pastor Hamilton, da Igreja Cristã, o pastor Rodrigo, o pastor João Batista, o pastor Gilmar, a Margarete, o Luiz, que me acolheu na casa dele, a Socorro, o Isaac, pastora Dalva, pastor Sebastião, pastora Preta e, por fim, conheci o pastor Arnoldo e a irmã Ivete, a pastora Ivete, que são um casal abençoado e maravilhoso. Pessoal abençoado por Deus, que me ajudou com orações e restaurações. E hoje, pela graça do Senhor, estou aqui, firme desta forma. Com 9 meses de convertida, eu me batizei.
e com 11 meses eu já estava vestindo roupa feminina, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, transformada, venho aqui, através desta mensagem, deste vídeo, mostrar o meu testemunho para cada um de vocês. Cria fé, cria força, cria coragem no Senhor e no Espírito Santo, porque Deus, Ele é contigo, Ele é comigo, Ele é com todos que necessitam dEle. Cada vez que você clama e ora e pede a Deus, Ele vai ao encontro de você com os anjos dEle e te protege e te levanta. Quantas vezes eu pensei em desanimar, mas Deus me deu força. E cada vez que eu jejuava, mais forte na presença do Senhor eu ficava. E eu dou um conselho a você que está nesta vida. Não se desanime. Saia dessa vida. O homossexualismo é uma vida depravada. Não pertence a Deus. Lá em 1 Coríntios 27, que fala que Deus levanta os pequenos para a obra dele. Amém.